Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aleluia! E aí, estamos firmes, fortes na rocha que é Jesus ou desanimados? Tem dias que estamos, um pouquinho desanimados porque a carne é fraca, O Senhor já diz que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Mas quando temos a certeza absoluta que o Senhor está nas nossas vidas, que Ele faz, que só Ele pode fazer, tudo muda. Até quando estamos abatidos ou desanimados, o Espírito Santo ele vem ao nosso encontro e Ele diz: eu estou aqui, eu estou contigo, não temas. Aleluia, porque eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Se estamos com Ele, temos tudo, temos a melhor parte. Jesus é a melhor parte. Podemos ter certeza absoluta. E por isso a palavra do Senhor hoje ela está em Marcos. Marcos 10, versículo 47. Algo, uma palavra extraordinária, uma atitude de fé, de certeza e de confiança em Jesus. Que nós possamos ter essa fé que este homem teve aqui neste momento. Vamos ler já já. Mas antes disso, eu peço a vocês aquele like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho que você vai ser avisado aí quando os nossos vídeos chegarem aí no canal. Deixa um comentário pra gente, um pedido de oração, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais com pessoas que precisam ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do milagre, que se Ele não fizer, ninguém mais faz. Vamos ver? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Nós conhecemos, acredito, que a grande maioria das pessoas conhece essa história que está aqui em Marcos, do cego de Jericó, de Bartimeu. Ele era cego, então naquela época, não podia trabalhar, não podia fazer nada, ele vivia lá sentado, pedindo esmola para viver, para sobreviver. Então ele vivia dessas esmolas. Essa era a função. E como que ele era identificado? Pela capa que ele vestia. Todos já sabiam que ele tinha uma deficiência, que ele tinha algum problema e que ele necessitava daquelas esmolas. Só que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus fazia milagres, que Jesus curava qualquer coisa. E de repente ele estava ali sentado, como sempre fazia todos os dias, e começou aquele vucu-vucu, aquela confusão e pra lá e pra cá, correria. E ele procurou saber o que estava acontecendo. E alguém falou, alguém disse: Jesus está vindo aí. Ele fez o quê? Parou e ficou sentado? Continuou ali? Não. Agora é a minha chance. Essa era a chance que eu precisava. Ele vai passar aqui, pertinho de mim. Assim como ele está aqui agora, perto de mim, perto de você. Nós hoje temos acesso direto a ele. Aleluia. Mas aí ele falou assim, ele não enxergava, ele não podia simplesmente levantar e sair correndo em direção a Jesus, porque ele não sabia nem quem era e nem como ia chegar. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que as pessoas à volta ficavam incomodados e mandavam ele parar. Fica quieto, para de gritar, cala a boca. Só que ele, ao invés de parar, de obedecer, de ouvir aquelas vozes, ele fazia o contrário, ele gritava mais alto, ele suplicava mais, ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí,
essa voz, esse clamor chegou aos ouvidos de Jesus. Jesus parou, ouviu e falou: quem me chama? E aí falaram que era o cego que estava lá sentado e tal. E aí Jesus para e fala assim: tragam ele até mim. Aleluia! Glória a Deus! E aí foram até ele. Muito bem, Jesus te chama, ele te ouviu. E ao se levantar, quem sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ao se levantar, ele não tinha falado com Jesus ainda. Ele não tinha chegado perto de Jesus, ele não tinha recebido o milagre. Mas quando falaram para ele: Jesus te chama, ele se levanta e joga a capa dele fora. Isso aí. A capa era a identificação dele, que ele era cego e que ele precisava de esmola. Então, ao se levantar, ele arranca a capa dele e joga fora. Por quê? Porque ele já tinha certeza absoluta que Jesus ia curar ele. Isso é fé, povo. A fé é você crer no que você não está vendo. Se eu tenho um copo aqui na minha frente, eu estou vendo esse copo. Isso não é fé. Aleluia. Então a fé é crer naquilo que você não vê, que você ainda não pode ver, que você ainda não pode tocar. Mas você crê e tem fé que Jesus vai fazer. E essa foi a fé dele. Ele se levanta e joga a capa fora, porque ele falou para si mesmo: eu creio, eu não preciso mais, porque a partir de agora Jesus vai me curar e eu vou ver, enxergar e vou ter uma nova vida. E aí levaram ele até Jesus. E Jesus falou para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, que eu veja. E Jesus falou: vê. Aleluia! E ali, imediatamente, ele começou a ver e a enxergar tudo e foi seguindo Jesus, pulando e saltando de alegria e de felicidade. Mas vamos parar para analisar e para pensar um pouquinho. Ele não ficou sentado esperando alguém chegar até ele. Ele tomou atitude, ele tomou iniciativa. E aí? E você? Vai reclamar? Vai ficar parado esperando cair um milagre do céu? Ou você vai clamar? Vai implorar, vai suplicar, vai continuar orando? Aleluia. Muitas vezes é necessário orarmos sem cessar. Pedir, implorar a Deus. Muitas vezes o milagre acontece rápido, como foi no caso dele. Muitas vezes, para que o milagre aconteça, é necessário um processo, até para quem precisa receber esse milagre. Mas o mais importante é crer. Crer que Deus faz. Ele sara, liberta, cura, restaura. Todo o poder está nas mãos do Senhor, porque Ele é o Criador. E em nome de Jesus nós conseguimos tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é crer no que nós não estamos vendo. Então não pare de orar, não pare de pedir, não pare de clamar. Se precisar, grita mais alto. Se precisar, se prostra, se joga no chão de cara no pó. Mas não desista do teu milagre. Não pare de clamar, porque Deus vai voltar para você. Vai atender ao teu clamor, à tua súplica. E Ele vai ao teu encontro. Se coloca na posição. Aleluia. E se você ainda não veio para o lado de cá, para o lado do Senhor, não perca essa oportunidade. Não perca a sua chance, porque hoje pode ser a sua última chance. Aceitar, professar Jesus. Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Entra na minha vida, transforma, faça o que for necessário. Aleluia. Deixa Jesus entrar e te sarar, te curar e transformar a tua vida. E verás as maravilhas que o Senhor fará. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível.
Acabamos de ver aqui. Ele curou o cego de nascença. Aleluia! E quantos outros ele curou? Mudo, surdo, coxo, aleijado. Gente, Jesus ressuscita o morto. Ele não ressuscitava não, ele ressuscita ainda hoje. Porque Deus é o mesmo. O mesmo que fazia milagres nessa época é o mesmo que faz hoje. Talvez a nossa fé tenha mudado. A nossa esperança. Aleluia. E isso precisa voltar, precisamos conquistar novamente essa fé genuína, da certeza que ele faz. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu sararei. E foi exatamente o que aconteceu, porque ela creu, ela teve fé e ela foi. Ela foi contra todos e contra tudo, porque ela não podia aparecer no meio das pessoas porque ela estava imunda com sangramento. A mulher do fluxo de sangue. Mas ela foi, ela desafiou. Aleluia. Ela desafiou o que ela não poderia fazer, mas ela foi. Porque ela tinha certeza absoluta, se ela tocasse, ela seria curada. E assim foi. E assim vai ser na minha vida e na sua vida. Toma atitude hoje, agora. Amém? E essa foi a palavra que o Senhor deixou para nós no dia de hoje, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.